Pensa só, e se existisse um manual para uma vida bem vivida? E mais, um manual escrito séculos atrás, mas que soa, sei lá, super moderno. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça nisso. Um guia antigo com regras atemporais que, olha, ainda tem muito a nos dizer. Essa é uma busca que, no fundo, todo mundo faz, né? A sabedoria que a gente vai desvendar hoje vem de uma coleção de 59 preceitos. E o legal é que são respostas bem diretas, bem práticas. O nosso desafio aqui vai ser justamente esse: entender como esses conselhos milenares se encaixam como uma luva nos desafios do nosso dia a dia. Então, para organizar essa nossa jornada, a gente vai passar por 5 temas principais. Primeiro, dominando o eu. Depois, vivendo com os outros. Daí a gente parte para a busca pela sabedoria e é uma vida de equilíbrio. E para fechar, vamos ver como transformar tudo isso numa prática de verdade, no dia a dia. Ok, vamos começar pelo começo, certo? Dominando o eu, construindo caráter e força interior. É aqui que tudo se inicia, no nosso mundo interno. A grande sacada é essa: antes de conseguir interagir bem com o mundo lá fora, a gente precisa primeiro construir uma base forte aqui dentro. Um alicerce de caráter, de força pessoal. E olha só quais são os pilares desse autodomínio. A gente está falando de controlar a raiva, praticar a humildade, ter coragem e autocontrole. Sabe, uma coisa está ligada na outra. Pensa bem, como ter coragem sem antes controlar a raiva? Ou humildade sem ter autocontrole? A mensagem aqui é muito clara. Os perrengues da vida, as dores, as perdas, a gente tem que encarar com serenidade e não com reclamação. É nesse processo que o caráter de verdade é forjado. Agora, essa parte é genial, é aqui que a gente vê a sofisticação desse pensamento todo. O preceito 22 basicamente diz o seguinte: não tem regra de bolo. A sabedoria não é ser sempre flexível ou sempre durão. O pulo do gato é saber quando ser um e quando ser o outro. É tipo uma dança, sabe? Uma dança constante com a situação. Beleza. Com a casa interna arrumada, o foco agora vai para fora. Vamos para a parte 2, vivendo com os outros. A arte da harmonia social. A pergunta agora é: como é que a gente navega as nossas relações? Com a família, com os amigos, com a sociedade, enfim, a famosa arte da convivência. E aqui estão as regras de ouro para essa convivência. Vai desde o básico do básico, tipo ter boas maneiras, até umas coisas bem mais complexas, né? Como perdoar quem ofende ou tolerar quem não sabe das coisas. Mas o ponto central mesmo, o coração da coisa, é a responsabilidade. É sobre cumprir nossos deveres e ser generoso. É assim que se constrói uma relação de respeito, de afeto de verdade. Olha que coisa incrível esse detalhe do preceito 29. É praticamente um passo a passo de como corrigir alguém sem deixar a pessoa sem graça, sem humilhar. A ideia é, em vez de chegar e apontar o erro na cara, a sugestão é muito mais sutil. É só usar a palavra certa na sua própria resposta, como quem não quer nada. Isso é pura empatia, pura inteligência social. E esse ponto aqui é fundamental, porque a vida em sociedade não é só sobre o que a gente dá, né? É também sobre como a gente recebe. Aceitar uma ajuda, um favor, exige um jogo de cintura danado, um equilíbrio delicado para não parecer nem subserviente, nem, sei lá, indiferente, como se não fizesse diferença. É uma via de mão dupla, total. Muito bem. Agora a gente vai para o pilar intelectual. A busca pela sabedoria, cultivando uma mente educada. Porque, segundo esses preceitos, uma vida boa depende, e muito, de uma mente bem cultivada. De uma busca ativa mesmo, pelo conhecimento, pela filosofia. Esse caminho do estudioso é uma jornada bem ativa, bem disciplinada. Não é só ficar consumindo informação passivamente, sabe? É sobre investir tempo e grana, se for preciso, em educação. É ler com atenção de verdade, fugir do conhecimento de manchete superficial e, o mais importante, desconfiar de quem fala bonito, não sair concordando com qualquer grande orador. O objetivo final é ter pensamento crítico, é pensar por conta própria. E para reforçar essa ideia, o preceito 14 dá um alerta bem direto contra a tal da ambição sofista. O que é um sofisma? É exatamente isso. É usar um argumento que parece super inteligente, super bem construído, mas que no fundo é falso. É oco, feito para enganar. A sabedoria de verdade, ela está atrás da substância, do conteúdo, e não só da embalagem bonita de inteligência. E no fim das contas, qual é o grande prêmio dessa busca toda? Não é virar uma enciclopédia ambulante acumulando fatos. O prêmio é a verdadeira liberdade.
A liberdade de uma mente que pensa por si mesma, sabe? E que tem garra, tem tenacidade para seguir um propósito que faz sentido, que é significativo. Chegamos agora no nosso último grande pilar. E esse é o que amarra tudo, o que conecta toda essa filosofia com a vida prática do dia a dia. Uma vida de equilíbrio, simplicidade, saúde e harmonia. A pergunta é, como é que a gente pega essas ideias todas e transforma em ações, em escolhas diárias? A resposta, ao que tudo indica, é uma palavra: equilíbrio. A conduta do dia a dia, no fim, se resume em uma palavra: moderação. É viver com simplicidade, cuidar do corpo sim, mas sem neurose, sem exagero, e não ser uma pessoa super exigente com coisas como comida ou roupa. O foco é buscar aquele bem-estar que vem da tranquilidade, sabe? E não do excesso, de ter sempre mais e mais. E a forma como eles falam de dinheiro, de bens materiais, é um exemplo perfeito desse equilíbrio. A regra é simples. Quando se tem, a orientação é usar sem ficar mostrando para todo mundo, sem ostentar, e aproveitar sem se tornar arrogante. E quando não se tem, não é para ficar reclamando. O dinheiro é tratado como uma circunstância da vida, e não como o centro de tudo. E esse preceito aqui, o de número 26, nossa, parece que foi escrito ontem de tão relevante que é hoje. Viver em harmonia com a natureza. Isso é um princípio central não só para o nosso equilíbrio pessoal, mas para uma visão de mundo muito mais ampla e, claro, muito mais sustentável. Bom, para a gente fechar, vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça. A sabedoria como prática, sintetizando os preceitos. A questão final é, como é que esses 4 pilares se transformam numa filosofia de vida que funciona, que dá para praticar de verdade? O que a gente fez aqui, então, foi basicamente destilar as ideias centrais desses 59 preceitos. É uma lista bem grande, que quando a gente organiza por temas, como fizemos, revela um sistema de pensamento super completo sobre como viver bem, um sistema que começa dentro da gente e se expande para o mundo lá fora. E talvez a maior de todas as lições seja esta aqui. A vida boa não é algo que a gente encontra por aí, como se fosse um tesouro escondido. Ela é construída, dia após dia, através de ações conscientes. A sabedoria não é um lugar onde se chega, um destino final. É o próprio caminho que se percorre. É uma prática constante, uma construção de tijolinho por tijolinho. E para a gente terminar, fica aqui uma reflexão de tudo isso que a gente conversou. Controlar a raiva, ser generoso, viver com mais simplicidade. Qual desses princípios, um só, se fosse praticado a partir de agora, causaria a maior mudança na vida de alguém? A verdadeira sabedoria talvez esteja justamente aí, em saber escolher por onde começar. Muito obrigado por acompanhar essa nossa análise.